E essa é uma casa que ela é a casa do Senhor Jesus Cristo. E é neste lugar onde o Senhor ordena a bênção. E a palavra do Senhor diz: eu vou destruir os templos para que eu faça uma casa. Os templos era a reunião daqueles que se achavam salvos. E agora, Jesus Cristo, quando morre na cruz, agora ele edifica uma casa, a casa do meu Pai. E agora essa casa não é apenas para os religiosos, essa casa é para aqueles que são filhos de Deus. E aqui nós estamos nos encontros dos filhos, glória a Deus. Quantos filhos e filhas temos aqui, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Nalci aqui para fazer essa primeira oração. Por favor, pastor, o senhor que é o nosso pastor com cabelos mais brancos. Eu tenho cabelos brancos, mas não tanto quanto o senhor. Mas eu gostaria de, numa festa de aniversário, o primeiro bolo você dá a quem tem mais honra, sim? Eu gostaria que o pastor fizesse essa oração, convidar o Espírito Santo para que esteja em nosso meio. Pastor, essa é a palavra do Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos todos orar, não só eu, né? Mas cada um. E feche seus olhos, baixe sua fronte e ore ao nosso Deus nesse momento. Agradeço a Ele por estar aqui nesse momento. Como o pastor falou, nós temos vivendo ultimamente um tempo de muito esfriamento nas igrejas. Eu noto isso, eu vejo isso, porque eu me converti já há 30 e poucos anos atrás, e na minha época era diferente. O crente chegava na igreja, ele dobrava os joelhos no banco, no assento, e orava a Deus. Hoje eu não tenho visto mais isso. Chego, era em cima da hora, e nós temos que acordar. Nós parece que temos dormido. Temos que acordar para o Senhor fazer algo em nossas vidas. Querido Deus e Pai amado, obrigado, meu Pai, por esse culto, essa noite vamos cultuar. Obrigado, meu Deus, por cada vida que está aqui nesse local, esse culto, meu Deus, onde se uniu-se essa igreja, meu Deus, várias denominações, porque somos todos o corpo de Cristo, não temos religião, meu Deus, nós somos de Cristo. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, cada família, cada vida que vem nesse local, meu Deus, é uma noite de milagres, uma noite, meu Deus, onde as pessoas sairão daqui diferentes de como entraram, Pai. Por isso, te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém.
glorificar o nome de Jesus? Quem pode começar a glorificar o nome de Jesus? Ele está neste lugar. Toda a terra será cheia do conhecimento da sua glória. Nós não servimos a um Deus que está morto. Ele vive, Ele reina, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui nesta noite. Ele tem um compromisso com a sua igreja. Ele tem um compromisso com o seu povo. Ainda que nós sejamos infiéis, ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos desobedientes, Ele não desiste de nós, porque Ele é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança conosco na cruz do Calvário, e nessa noite Ele está aqui. Ele marcou encontro com cada um de nós, e se você veio aqui por causa dEle, Ele está com você nessa noite. Aleluia! A palavra de Deus diz em Atos 4:31, Atos dos Apóstolos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Vou repetir. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Onde estão aqueles que vão anunciar a palavra de Deus com intrepidez? Onde estão aqueles que vão voltar a orar, jejuar como nunca, pagar um preço de oração para ver essa cidade rendida aos pés de Jesus? O que está acontecendo aqui nessa noite foi planejado por Jesus desde a fundação do mundo. Ele orou para que todos fossem um. E se todos nós nos tornássemos um, deixando todas as barreiras de divisão que já foram quebradas lá na cruz do Calvário, o mundo inteiro creria que Ele é o Messias. Deus está dando oportunidade para Canelinha de ver e vivenciar coisas que ninguém viu e ninguém ouviu. Quem fizer parte desse movimento, que não é nosso, não é do pastor Jessé, não é do pastor Marcelo, não é do pastor Gabriel, não é do pastor Cristian, não é do pastor Dalcin, não é do bispo, não é de nenhum outro pastor, esse movimento do Espírito. Quem entrar nesse movimento verá o que ainda não viu e ouvirá o que ainda não ouviu. Eu quero encerrar minha palavra porque eu estou aqui para orar. Tendo eles orado, o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Embora Jesus Cristo disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, não pense você que Jesus veio para destruir a estrutura. Jesus não veio para destruir o templo. A estrutura e estar reunidos até a volta de Jesus será importante. Porque no tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas acham que não precisam mais vir num lugar como esse. Eu posso buscar em casa, assistir um culto online, assistir tudo online. O online é importante, mas nada substitui estar reunido em seu nome. Então não deixe de congregar, porque essa ainda é a ordem de Deus para a sua igreja. Vamos orar a Deus. Eu estou aqui para orar por Canelinha. Quantos querem se unir comigo nesse momento de oração, para a gente se colocar na brecha por Canelinha? Busquei um homem que pudesse se colocar na brecha entre eu e a terra, para que eu não viesse feri-la com maldição. Você é esse homem? Você é essa mulher? Aí fora estão dizendo que virá um fenômeno chamado El Niño, que vai varrer muitos lugares, vai causar catástrofes em muitos lugares. Mas se eu e você nos colocar na brecha, nós podemos parar o El Niño. Você crê? Você crê que nós podemos parar o El Niño? Então comece a orar em línguas, levante a sua voz e comece a orar, comece a clamar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, Senhor, para nos humilhar debaixo da Tua potente mão, Senhor. A Tua palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a Seu tempo lhe nos exalte. Senhor, nós nos humilhamos aqui nessa noite, como igreja aqui reunida, Senhor. Aqui não tem parede de inimizade, aqui não tem barreira, aqui não tem placa, aqui não tem nada. Aqui tem o corpo de Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. E é desse nome, que é sobre todo nome, que nós estamos aqui reunidos nessa noite, para como igreja nos humilhar debaixo da Tua poderosa mão e clamar a Ti por misericórdia da cidade de Canelinha, Senhor. O Senhor não nos plantou nesse lugar, nessa geografia por acaso.
despertem, aqueles que estão apáticos ressuscitem, que aquele que está frio volte a queimar, que aquele que não ora mais volte a buscar. Pai, ressuscita aquela linha, alcança aquela linha com a tua misericórdia, Senhor. Redime e sara essa terra. Tem misericórdia, Pai, daqueles que se distanciaram de ti, daqueles que não te conhecem, daqueles que te conhecem apenas de ouvir falar. Compadece-te dessa terra, Senhor, e tenha misericórdia e salva a canelinha para Jesus. Salva a canelinha para Jesus. Não é para uma denominação, é para ti, Jesus, que nós estamos aqui servindo e trabalhando. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia dessa terra e alcança essa terra para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aqueles que podem dizer um amém, diga amém e dê glórias a Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Adore porque Ele é tudo poderoso. Ele é o único Deus. Não haverá outro além dele. Então nesta noite, dê uma oferta de amor a Ele e adoração a Ele, porque Ele é todo poderoso. O que está sentado no trono e ao poder seja o louvor. O que está
Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Sempre tive o sonho de falar isso, né? Parece que dizendo a paz do Senhor, né? Mas eu sempre tinha vontade. Então, irmãos, eu fiquei responsável de nós levantarmos um clamor pelas nossas famílias, né? Irmãos, nós tivemos uma sociedade onde muitos valores foram destruídos, foram usurpados. E essa sociedade começou com famílias que foram destruídas e juntos formaram uma sociedade. Mas como assim veio a destruição, também vem através de uma formação de uma família, a remissão dessa cidade, a remissão da nossa sociedade. Irmãos, em meio a um clima caótico, Josué olha e diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão e ele disse: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Não importa como está a sociedade, não importa como estão as outras famílias, mas eu e a minha casa, nós vamos se comprometer a estar aqui dia após dia na casa do Senhor, engrandecendo o seu grande nome. Irmãos, eu queria fazer uma dinâmica de oração nessa noite. Eu queria que você que estiver com a sua família, você abraça a sua família aí. Pois nós não viemos simplesmente ver um culto, nós viemos fazer um culto. Então põe a mão na cabeça da sua esposa, você esposa põe a mão na cabeça do seu marido, ore pelos seus filhos. Você que ainda não tem marido, já ora pelo seu futuro marido. Você que não tem esposa, já ora pela sua futura esposa. E começa a declarar nessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa a declarar sobre os seus filhos: os nossos filhos vão ser como flechas na mão do arqueiro, e eles vão atingir o alvo. Eles vão a lugares mais longe que nós já pisamos. Eles vão a lugares mais distantes que nós já colocamos. As nossas esposas serão mulheres virtuosas. Os maridos serão homens valentes, homens de força, de convicção. Então nessa noite, irmão, não simplesmente escute uma oração, mas faça uma oração pela sua casa. Faça uma oração pela sua família. Se eles não estão aqui essa noite, estenda a sua mão e começa a decretar que você e a sua casa servirão ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, reina a tua igreja aqui reunida essa noite, Pai. Pai, nós queremos orar por cada família, Pai. Nós queremos colocar diante do Senhor cada casa, cada lar, que o Senhor possa proteger, que o Senhor seja um muro de fogo ao redor de cada residência, Senhor, guardando de cada família, Pai. Nós queremos orar pelas esposas, que elas possam ser mulheres virtuosas, Pai, que elas possam ser mulheres que edificam, sábias, que edificam o seu lar. Nós queremos orar por cada marido, cada sacerdote dentro da sua casa, Pai, que nós podemos ser homens de discernimento, homens de convicção, homens de governo, Pai. Que não simplesmente conversa sobre alguém, mas para alguém. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar essa noite por cada filho nosso. Senhor, cuida, guarda deles, quando eles saem de cada casa, Senhor, que o Senhor nos acompanhe em todo momento, Senhor. Que eles sejam flecha na mão do arqueiro, que eles atinjam o alvo predestinado pelo Senhor, que eles possam atingir a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Essa noite nós queremos orar por cada filho, Senhor. Que eles possam oferecer, que eles sejam os futuros pastores dessa cidade, que eles sejam os futuros evangelistas dessa cidade, os futuros ministros de louvores, empresários, juízes, doutores dessa cidade, e que eles possam crescer em graça e conhecimento diante da tua santa e poderosa presença, Pai. Senhor, guarda eles no teu caminho. Senhor, nós podemos ensinar nossos filhos o caminho que devem andar, e certamente quando eles crescer, eles jamais se desviará do caminho, Pai. Nós queremos orar por cada criança, cada filho, Pai. Que o Senhor nos acompanhe e que a tua graça seja estabelecida por cada família dessa cidade, Senhor. Aonde estiver nesse momento, Pai, um casal se separando, que a tua graça repouse sobre eles. Aonde tiver uma família destruída, Senhor, que haja restauração em teu nome, que o teu nome seja glorificado, Pai. Onde tiver uma divisão, Senhor, entra no lar nessa noite e faz uma restauração com poder e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Toda minha vida
como irmãos, onde o Senhor está presente, amém? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, Ele está presente, e nós estamos aqui como igreja, em unidade, né? Todos os pastores aqui de Canelinha, todas as igrejas aqui unidas num só lugar. E esse é o principal propósito da igreja aqui na terra, estar unida, né? Porque Deus e Cristo são um só, né? Eles não são dois. E aí a minha pergunta é, qual é a nossa convicção em relação à nossa fé? Nós temos uma fé que tem convicção ou não? Porque se a nossa fé tem convicção, nós somos aquele homem, né, que Jesus fala nos 2 fundamentos, que edifica a sua casa sobre a rocha. Porque aquele que tem convicção, ele ouve a palavra e pratica a palavra. E quando nós praticamos a palavra, nós estamos vivendo aquilo que o nosso Senhor e Mestre determinou. Então é necessário que nós venhamos a trilhar o nosso caminho aqui na terra com muita convicção. Por quê? Porque precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos andar em unidade com o próximo como nós queremos andar com aqueles que nós mais amamos. Precisamos estender a mão para o próximo como, né, a gente estende com alguém da nossa família. Né? E muitas das vezes nós precisamos entender que, como igreja do Senhor, né, nós temos que servir uns aos outros. Né? E nós temos aqui grandes amigos, eu tenho feito muitos amigos aqui em Canelinha, pastor José, pastor Marcelo, pastor Jalci, pastor Amena, pastor Cristian, né? Todos os pastores que estão aí, agora o bispo Adriano também, né? Várias pessoas se unindo nesse propósito. Então que nós possamos hoje, né, fazer com que realmente isso venha a ser de fato uma unidade verdadeira aqui em Canelinha. Olha só o que Jesus fala em João 17, 21. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim. Jesus orou por mim e por você. Jesus orou por mim e por você. E olha só que tremendo isso. Ele orou por mim e por você. E ele disse assim, ó. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos na sua família precisam se converter ainda? Quantos da sua casa ainda precisam se converter? Sabe quando é que o mundo vai se converter? Quando a igreja estiver unida. O mundo precisa olhar em nós e ver unidade. O mundo precisa olhar em nós e ver essa união verdadeira. Não é fácil, irmão, porque todos nós temos ego, todos nós temos orgulho, todos nós não queremos servir o próximo, todos nós temos um monte de defeito no nosso caráter. E aí, como ajustar isso? Estando conectado à palavra. Eu e você precisamos entender isso essa noite. Qual é a sua convicção em relação à palavra? Porque se você é um homem, se você é uma mulher convicta, você vive a palavra, você ouve e pratica. Você caminha nela. E hoje eu quero orar por esse fim, pela unidade em Canelinha das igrejas, dos irmãos. Eu quero fazer um convite para que todos fiquem de pé agora, em nome de Jesus, por favor. E eu quero, se você não tiver nenhuma comovidade para se locomover, eu quero te pedir algo. Que pastores orem por outros pastores ou por outros irmãos, e irmãos que não conhecem ninguém, orem por quem você não conhece. Eu não conheço irmãozinho lá naquele canto. Vai lá e agora sai do seu lugar e ore por ele. Abrace ele e comece a orar com ele. A irmã que não conhece a outra irmã. Eu quero agora misturar a igreja. Eu quero misturar a igreja agora. Eu quero unir a igreja. Talvez você queira pegar uma pessoa que está do seu lado e orar para essa pessoa. Não. Ore por quem você não conhece. Sai do seu lugar agora, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pastores, por favor. Né? Irmão, sai do seu lugar agora e ore por alguém que você não conhece. Por favor, eu te peço isso em nome de Jesus. Escolha uma pessoa aí, quando você escolher essa pessoa, só levanta a mão, começa a orar, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar com o Pai Espírito, num só propósito, numa só voz. Amém? Todo mundo aí pegou um irmão que não conhece? Glória a Deus, levanta a mão aí. Amém? Vamos orar juntos. Agora comece a orar, por favor, em nome de Jesus. Comece a orar em línguas, comece a profetizar sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Diga, ó, a partir de hoje nós somos um, assim como Jesus e o Pai são um. Ó, comece a orar isso em nome de Jesus, comece a declarar, comece a profetizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em teu nome, Pai, nós levantamos as nossas vozes aqui agora, Senhor. Oh, Pai, como um só povo, Deus, como um só povo, nós somos
pé fazendo favor. Estou muito feliz, não sei você, irmão, mas esse é o povo que vai morar comigo no céu. Acredito que eu também vou morar com você. Então, irmão, nessa mesma identidade, essa noite nós temos quebrado vários tabus, como se diz os citados, mas nós estamos aqui porque o reino de Deus é a igreja do Unido. Você deve estar se perguntando se são esses nomes de laranja aí. Faço parte do legendário, mas faço parte da igreja do pastor Marcelo também. Legendário veio para servir a igreja. Sei que você disse que o pessoal na recepção tinha alguém cuidando do estacionamento, e nós de unidade. É esse povo a qual o Senhor vai morar no céu. Você vai morar no céu, irmãos, comigo? Eu convido essa noite de trazer uma palavra de oferta. Essas ofertas serão direcionadas para nós custear os eventos de evangelismo que nós vamos começar a fazer nessa cidade. Todos os líderes aqui nós vamos estar custeando, nós vamos estar levantando ofertas, nós vamos fazer o reino, é o reino em ação, é o reino nas ruas, fazer aquilo que não está fora de dentro de quatro paredes. Então, hoje nós vamos estar ofertando. E certamente no final do ano nós fazer um evento maior vai ser destinado a essas ofertas. Amém, meus irmãos? A palavra está lá em 2 Coríntios 9, 6 e 7, vai falar: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não porque Deus ama, mas quem dá com alegria. Então, aqui, queridos, Deus vai falar que agrada o coração do Senhor quando nós semeamos em uma terra fértil. Deus se alegra e ama aquele que dá com alegria. Então, nessa noite, te convido a ofertar na casa do Senhor. Certamente, essa semente cairá em terra fértil, porque é para o reino de Deus, não é para os homens. Nós não queremos dinheiro, nós queremos fazer a obra. Amém, meus irmãos? Fica à vontade. Quando vai passando, salva, vou estar orando aqui por essas ofertas. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós sabemos o quão bom o Senhor é em nossas vidas, até que o Senhor nos sustentou, o Senhor não tem deixado faltar nada. Pai, em nome de Jesus, nós já oramos por aquilo que o Senhor vai fazer, e nós já profetizamos com a cidade. Pai, nós estamos aqui semeando uma terra fértil, a qual veio, Pai, dessa noite, a qual nessas próximas semanas, esses próximos meses, serão impactados na cidade, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela vida de cada um, a qual contribuiu, Pai, para que o reino cresça, Pai, o reino cresça em unidade. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Amém e amém. Carta de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso. Glória a Deus. Enquanto você acha, deixa eu dizer algo para você. Existe um único ser que está desesperado com o que está acontecendo aqui, que é o inferno, o diabo.
E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Agora imagina você, se lá na sua igreja, aonde você está, você já vê que Satanás não consegue romper. Imagine agora ele vendo todas essas igrejas se reunidas num único propósito. Então essa palavra ela é viva e ela é eficaz sobre as nossas vidas. Algumas semanas atrás, quando nós sentávamos nossos pastores, nós pensamos na igreja de Canelinha caminhando em 3 direções. Assim foi que nós pensamos ali, né, pastores? Nós pensamos numa igreja unida, numa igreja que se move em atos proféticos sobre essa cidade e uma igreja também que traz o reino de Cristo sobre essa terra. Na verdade, nós começamos de trás para frente nesse entendimento, né? Então, a gente precisa evangelizar, a gente precisa evangelizar, a gente precisa evangelizar. E o Espírito Santo ministrou no nosso coração. Antes de nós sairmos para fora, nós precisamos unir a parte de dentro. E aí surgiu esse culto juntos, nesse entendimento de que a igreja de Deus em Canelinha precisa ter esse entendimento que nós somos um corpo só. Depois disso, nós iremos sair pelas cidades e nós iremos proferir o nome de Cristo por essas ruas. Em atos proféticos, ministrando, nós tivemos a ideia agora no 7 de setembro, nós fazemos uma atuação ali durante o desfile, para que então, no final, nós venhamos estabelecer o reino de Cristo nessa cidade através de evangelismo e ações bem cirúrgicas em determinados bairros dessa cidade, para que o nome do Senhor seja estabelecido e as pessoas venham aceitar Jesus. Pastor, e as pessoas aceitando Jesus, elas vão para onde? Elas vão para a igreja de Cristo. Esse problema não está para nós. Glória a Deus que existe uma igreja para ser escolhida. Glória a Deus que hoje, em Canelinha, você pode escolher. Eu gosto da igreja sim, eu gosto da igreja tal. Glória a Deus. Porque tem lugares no mundo onde a igreja não foi estabelecida. Existem lugares que quando você fala sobre Deus, eles perguntam qual dos milhares de deuses você está falando. Aqui em Canelinha existe um Deus estabelecido. E esse é o Deus dos deuses, daquilo que era, que é, daquilo que será eternamente. Você concorda comigo? Amém? Amém. Glória a Deus. Você achou Éfeso capítulo 4? Efésios capítulo 4? Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo e da paz. Amém? Somente até aqui. Eu gostaria que você prestasse atenção e você pensasse essa palavra que ele diz. Olha, vocês precisam estar andando de modo digno da vocação. Qual foi a vocação que Deus estabeleceu para a sua igreja na terra? A vocação que nós temos é que nós fomos estabelecidos como uma única família. Preste atenção. Quando Jesus desce à terra, ele desce à terra como o Filho unigênito, o único Filho de Deus. Depois que ele morre e ele ressuscita, agora ele funda a sua igreja na terra. E ele volta para o céu não sendo mais o Filho único, mas ele volta para o céu sendo o primogênito, o primeiro de muitos. Jesus Cristo, ele não veio à terra fundar uma religião. Jesus Cristo, ele veio à terra fundar uma família, formar uma família daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Você me entende até agora? Amém? E o grande desafio da igreja nos últimos dias é exatamente entender esse relacionamento. Tanto é que, se nós formos, daqui a pouco nós vamos para Apocalipse capítulo 2, nós vamos entender Deus, através de Cristo Jesus, falando sobre isso. Mas a segunda palavra que eu gostaria que você pensasse nesses versículos que nós lemos é a palavra suportar. E muitas vezes nós temos o entendimento de que suportar é você tolerar. Muitas vezes você, não, você tem que suportar o seu irmão, como alguém que precisa suportar algo que é muito difícil. A ideia
que Paulo está trazendo aqui, esse suportar, no grego, que é anekomenoi, não é a ideia de tolerar, mas é a mesma ideia de que uma árvore tem de trazer o suporte para que os seus frutos venham a ser dados. A ideia de suporte que Paulo está falando aqui é o mesmo suporte que uma mãe entrega para o filho no ventre que está ali. Ela está dando o quê? Suporte para a vida. Através do que ela se alimenta, ela traz para o ventre, para o feto que está no seu ventre, ela vai trazendo suporte para o quê? Para a subsistência, para a vida. Então, quando Paulo está dizendo, olha, suportai-vos uns aos outros, não é você dizendo assim, olha, não leve em consideração o que ele está falando, pegue um pouco mais leve com ele é alto. Não, ele está dizendo, deem o sustento para que vocês estejam crescendo em amor. Se a outra pessoa está pecando, vai lá e dê um sustento para ela parar de pecar. Se alguém não está crescendo em graça e conhecimento, dê um suporte, traga a ela a propriedade para que ela possa crescer em vida e abundância. Quem está comigo, diga amém. Amém. A ideia de suportar é a mesma ideia de que um pai, ao adotar uma criança que não tinha o suporte familiar, agora ela está desagarrada, esse pai ele agora adota essa criança. E antes, a falta de suporte familiar que ela tinha, agora esse pai começa a dar o contexto para essa criança e ela passa a crescer nessa família. Algo que nós precisamos entender como diversas igrejas reunidas no mesmo ambiente, quando eu falo de diversas igrejas, são denominações diferentes. Que essa ideia de suportar, essa ideia de unidade, não é a mesma coisa que uniformidade. Os irmãos aqui da decadelinha sabem porque eu já ministrei nesse sentido. Unidade não significa uniformidade. E o melhor exemplo que nós temos disso é um pelotão do exército. Um pelotão é quantas pessoas? Tem um número? Não. Um pelotão é uma quantidade de soldados. Eles estão uniformizados. É o mesmo corte de cabelo. É a mesma farda. São os mesmos passos, é a mesma direção. Mas o uniforme que eles usam não significa que eles estão unidos. Ainda que eles estão marchando uníssonos, ainda que eles estejam com a mesma roupa, que a cor seja a mesma, que o corte de cabelo seja o mesmo, pode ser que entre eles haja alguma divergência de coração. Quando Jesus Cristo ele pede para que nós venhamos estabelecer a unidade, nós precisamos entender do texto que diz que o Espírito Santo, ele opera na multiforme graça. E preste atenção nessa palavra. Multiforme. Significa que o Espírito Santo, ele se move de diversas formas. Eu preguei aqui domingo, e vocês vão lembrar, de que muitas vezes nós tentamos fazer exatamente isso. Nós tentamos formatar o agir do Espírito Santo. Nós tentamos formatar como que Jesus Cristo age. E a gente diz, Jesus só age assim, o Espírito Santo só age dentro dessa igreja. Não, essa pessoa não pode aceitar Jesus. Não, essa pessoa nunca vai ter um encontro com o Espírito Santo. Não, isso é tentar uniformizar a Cristo Jesus. A multiforme graça vem nos dar a esse entendimento de que uniformidade não significa unidade. Unidade significa que todos nós estamos no mesmo propósito, ainda que não estejamos todos uniformes. Quantos entendem isso? Digam amém? Amém. Olha que maravilhoso isso. Pessoas de igrejas diferentes. Olha que maravilhoso que essas meninas fizeram hoje aqui. Eu sei que elas pertencem a ministérios que não exigem usar vestido em cima do púlpito. Mas sem ninguém falar, hoje elas honraram essa casa. Dizendo, olha, nós vamos abrir mão de algo que não tem problema nenhum para estarmos de saia. Olha só, sabe o que é isso? Multiforme graça. Existe pecado nisso? De forma alguma. Elas poderiam estar de calça, com certeza. Mas olha a graça, elas entenderam. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus têm uma vestimenta diferente. Eles estão assim, eu acho que foi isso aí, mas não existe, glória a Deus. Olha isso é misericórdia. Isso é para o quê? Amor. Porque elas poderiam ser como eu, presta atenção, elas poderiam ser como eu há 13 anos atrás, quando eu saí do seminário. E quando eu saí do seminário, um belo dia, eu disse assim, olha, para você pregar aqui, você tem que vir de terno, você não pode ter barba. E eu digo, então, sabe uma coisa? Mãe de tio terno prega naquela igreja. Eu não vou naquele lugar. A minha barba ninguém toca. Eu tive barba. Fala não, pelo nojo. Mas eu tive um encontro com o Espírito Santo.
E aí Jesus teve que falar comigo, o que é mais importante? As suas crenças, os seus dogmas, as suas doutrinas, ou a palavra que você pode levar naquele lugar? Quando está entendendo, diga amém. Você está entendendo o que é suporte? O que é suportar? O que nós estamos fazendo aqui é dando suporte. Se isso vai fazer com que o louvor seja diferenciado, se isso vai fazer com que a igreja esteja todas no único propósito, eu abro mão daquilo que eu acho para aquilo que eu acredito. Porque o propósito aqui é que o nome do Senhor seja glorificado. Vocês estão comigo, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. Que Jesus abençoe vocês grandemente. Amém. Sabe o que é isso? É um corpo dando suporte para o corpo. Unidade não é uniformidade. Unidade é completude. Olha só como nós estamos nos completando aqui. Existe um tempo, com um grupo de louvor, com um presidente de pessoas, e aqui nós vamos nos unificando. Porque isso vai trazer a referência da cruz. O Evangelho é o Evangelho que se inicia numa cruz. Se você ver uma cruz, ela é composta por duas linhas. Uma linha vertical e uma linha horizontal. A linha vertical, ela nos mostra que a cruz do Evangelho, ele nos une com quem? Com Deus. Então, sim, a humanidade estava desconectada de Deus. Não somente desconectada, mas a palavra do Senhor vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Preste atenção como essa palavra é forte, porque nós gostamos de dizer no final do culto, os assembleianos, se Deus é por nós, e eu falo sempre, ninguém. A pergunta que eu lhe faço é, e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Porque se nós éramos inimigos de Deus, somente Deus para fazer com que nós estivéssemos reconciliados com Ele novamente. E essa é a ideia. A cruz, em Cristo Jesus, Ele, somente um Deus para unir a sua criatura com outro Deus. E aí Jesus Cristo vem à Terra. Olha que humilhação. Você já parou para pensar que Maria estava dando de mamar com Deus? Você já imaginou que aquela adolescente de 13, 14, 15 anos, Maria, ela limpou, talvez você vai se escandalizar, mas ela limpou o bumbum de Deus? Sim. Você já imaginou que ela precisou ensinar Deus a falar as primeiras palavras? Ou você acha que Jesus era superdotado e ele já saiu andando fazendo outras coisas? Você já parou para pensar nisso? E por que ele fez isso? Porque ele queria unir. Ele queria unir a sua criatura ao seu Criador, para que deixássemos de ser criaturas e agora nos transformássemos em filhos de Deus. Mas preste atenção, o pecado não fez com que eu fosse apenas inimigo de Deus. O pecado me tornou também inimigo de cada um de vocês. Eu e você, nós somos inimigos, porque o pecado que está dentro de nós faz com que eu e você, todos os dias, tentamos nos degladiar. Então a cruz, ela vem unir Deus, criatura, mas a cruz, ela também une os filhos. Então o evangelho de cruz é esse evangelho que nos une em um único propósito, de que nós, sendo filhos, agora nós temos um único Pai. Mas preste atenção em outra palavra que vem aqui também. Porque ele está dizendo, esforcem. Você já prestou atenção nessa palavra? Se esforcem. Se esforçar significa que você vai ter que fazer um esforço. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas pela unidade. Foi o que as meninas fizeram aqui. Elas fizeram isso. Elas abriram mão de algo que não tem nada a ver. Tranquilo. Mas, em prol da unidade, nós devemos fazer isso. Os nossos irmãos estão aqui buscando-nos, abrindo mão daquilo que você acha, pelaquilo que você crê. E o que eu e você cremos? É que Cristo Jesus, na cruz, nos reconciliou. E agora, em nós, Ele é o quê? A esperança da glória. A glória que há de vir. Mas deixa eu pular
para Apocalipse capítulo 2. Vocês estão comigo até aqui? Amém. Nós acabamos de ler aquilo que Paulo escreveu à igreja que está onde? Em Éfeso. E agora, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, agora não é mais Paulo falando para a igreja de Éfeso. Agora quem está falando com a igreja de Éfeso é o próprio Cristo. Vem comigo. Escrevo ao anjo da igreja de Éfeso. E isso diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 cristais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Até aqui. Meu irmão, entre o primeiro texto que nós lemos para esse segundo texto que nós acabamos de ler, 40 anos se passaram. 40 anos se passaram. Quem fundou a igreja de Éfeso não foi o pastor Gabriel, não foi o pastor José, porque se tivesse sido nós, né, Gabriel? Se tivesse sido nós, né, Marcelo? Foi o próprio Paulo. Lá em Atos capítulo 9, que ele chega, ele encontra 12 homens na cidade de Éfeso. Esses homens já conheciam a palavra, não tinham sido batizados no Espírito Santo. Ali Paulo começa um trabalho. Preste atenção, a igreja de Éfeso ela começou com orações e ministrações diariamente. A Bíblia vai dizer que as pessoas vinham e colocavam os livros de feitiçaria e queimavam. As pessoas vinham, pegavam as vestes de Paulo e levavam, e as pessoas eram curadas a partir do que Paulo fazia nessa cidade. E depois que Paulo foi embora, quem que ficou? Timóteo. Então presta atenção que os primeiros pastores da igreja de Éfeso, os caras eram top. Não era qualquer um. Os caras eram os melhorinhos que tinha na época. E aí, 40 anos se passam. E presta atenção. Agora, João está na ilha de Patmos, e aí ele escreve aos anjos da igreja, e começa pela igreja de Éfeso. E Jesus vem trazer 3 elogios para a igreja de Éfeso. Olha que bacana isso. A primeira elogio que ele faz à igreja de Éfeso é: vocês são fiéis à doutrina. Glória a Deus! Fala sério, pastores. Existe um elogio melhor que esse? Vocês são fiéis à doutrina. Olha, vocês não toleram os perversos. Ninguém é um mau exemplo dentro da igreja de vocês. Vocês são fiéis à doutrina dos apóstolos. Aquilo que foi deixado, vocês são fiéis a isso. A igreja de vocês prega a Bíblia. A igreja de vocês tem momentos de louvor maravilhosos. Que igreja doutrinada. Segundo, e esse elogio é bacana também, vocês são perseverantes nas tribulações. O que ele está dizendo? Olha, vocês sabem sofrer com paciência. Em outras palavras, os crentes da igreja de Éfeso não eram mimimi. Sabe uma coisa? Por que você está na igreja? Porque é difícil, né, pastor? O irmão falou mal de mim. Não. Ele está dizendo: vocês são raça. Vocês são raçudos. Vocês sabem sofrer com paciência. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser crente na igreja de Éfeso não era fácil não, tá? Em Éfeso estava o maior templo da época. O templo à deusa Atena. Diana. 3 vezes maior do que o Maracanã. Você acha que é fácil isso, meu irmão? Imagine, você está indo para a igreja e você se depara com uma galera indo para o templo da deusa. Você está indo adorar o nome do Senhor. Bíblia embaixo do braço. Eles estão indo lá se prostituir, fazer todo tipo de depravação. Ser crente na cidade de Éfeso não era fácil não.
Se você acha que só porque alguém tira onda de você por você vir na igreja, se você acha que a chuva atrapalha você vir na igreja, se você acha que nós temos algum tipo de perseguição política, é porque você não era crente na igreja de Éfeso. E preste atenção, eles eram perseguidos. E ainda assim Jesus olha para eles: vocês são fé, vocês são top, vocês vão na igreja, vocês não se desviam por nada, vocês sofrem com paciência. E no versículo 3 ele também, e no próximo versículo ele também diz: vocês são envolvidos com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus diz a eles: conheço suas obras. A assistência social da igreja funcionava como nenhum lugar. Eles eram dedicados, perseverantes. E os melhores cultos aconteciam na igreja de Éfeso. Meu irmão, vocês tinham que ver a mídia que tinha na igreja de Éfeso. Vocês tinham que conhecer o grupo de louvor que tinha na igreja de Éfeso. Era o melhor grupo de louvor que existia naquela região. A igreja de Éfeso era fantástica. A melhor banda estava lá, a melhor orquestra estava lá. Era bacana pra caramba aí na igreja de Éfeso. Eu não sei qual era a cor da igreja de Éfeso, da parede da igreja de Éfeso, não sei, mas eu tenho certeza que era top demais. Era a melhor das melhores. Tinha tudo que você pode imaginar naquela igreja. Tudo assim. E ele vai dizer assim: ei, crentes de Éfeso, vocês não concordam com os nicolaítas. Não existe um entendimento bem certo a respeito do que são os nicolaítas, mas é uma probabilidade que são descendentes de um tal de Nicolau, um diácono lá de Atos capítulo 6, de que ele compartilhava sua esposa com outras pessoas. Preste atenção nisso, que tentava vir dentro da igreja e eles rompiam. Isso não nascia ali. Vocês são bons. Ou seja, vocês estão comigo até aqui? Amém. Igreja de Éfeso, as melhores pregações, os melhores obreiros, uma igreja bem estruturada, uma igreja que era sonho de todos os pastores. A grande questão da carta escrita por João, a igreja de Éfeso, que existe um porém. Repita comigo: existe um porém. Imagine o pastor da igreja de Éfeso lendo essa carta. A igreja até aqui deve que estava irmão pegando o anjo pela perna, um negócio maravilhoso aqui, com isso. Meu irmão, é Jesus dizendo que a igreja de Éfeso era maravilhosa. O pastor estava: meus irmãos, isso, salve de paz, glória a Deus, aleluia. Não sei se é um pentecostal. Tem porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Acho que murchou tudo, tipo como murchou agora. A pergunta que eles devem fazer, como eu e vocês devemos fazer também: como assim? Assim, perdemos o primeiro amor. Os meninos do louvor vão responder comigo: Jesus, nós passamos a tarde inteira aqui ensaiando. Se isso não é amor por ti, o que é? Eu, como pregador, posso dizer: Jesus, olha o tempo que eu passei para escrever essa mensagem. Você vai dizer que isso aqui não é primeiro amor? Nós estamos trabalhando, cuidando da palavra, temos os bons louvores, não deixamos o mal entrar, não temos hereges dentro da igreja, nós somos muito bem religiosos, nós estamos crescendo, a nossa igreja está indo. Só que Jesus está dizendo: vocês deixaram aquilo que é essencial, aquilo que é primordial. E preste atenção aqui. Essa palavra deixaram, do grego, olha que legal isso aqui, o pastor Cris gosta. É a palavra apecas, ou apecas, que é a mesma palavra usada para divórcio. Olha que estranho isso. Porque quando Jesus está dizendo vocês deixaram o primeiro amor, Ele está dizendo: não foi um acidente. Vocês não perderam o primeiro amor como o Anderson perdeu no início do culto a chave do carro.
O Anderson chegou ali embaixo. Eu não sei onde está a chave do carro. O que aconteceu? Foi um acidente. Por algum motivo ele perdeu. Ele está dizendo assim, olha, não foi que vocês se esqueceram. Não, vocês se divorciaram. O divórcio não acontece num acidente. Um casal, ele decide, por N circunstâncias, se divorciar. O que Jesus está dizendo? Houveram várias circunstâncias que aconteceram no caminho e vocês obstinadamente deixaram, quiseram, não buscaram mais, deixaram em outro lugar aquilo que é essencial, o primeiro amor. Não foi um acidente de percurso. Não é que um dia eles tinham o primeiro amor e no dia seguinte eles não tinham mais. Não é que num culto eles eram referência de amor e no próximo culto eles não eram mais. Eles decidiram em um determinado ponto da jornada não ter mais o primeiro amor. A pergunta que eu lhe faço é: bolhufas é essa de primeiro amor? Que história é essa de primeiro amor? O primeiro amor é exatamente aquilo que nós lemos em Éfeso, na carta de Paulo em Efésios. Os crentes da igreja de Éfeso, eles encontraram uma nova forma de cultuar o Senhor. Talvez em nossos dias está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na igreja de Éfeso. As nossas igrejas são boas, as nossas igrejas estão crescendo, os nossos cultos são bons, os nossos grupos de louvor são maravilhosos, a presença de Deus desce nos nossos templos, os nossos cultos, nós saímos daqui glorificando ao nome do Senhor. Mas a pergunta que eu lhe faço: aquilo que é essencial, aquilo que é primeiro, aquilo que nunca deveria ser deixado de lado de fora, nós estamos vivendo isso ou nós estamos vivendo uma nova forma de cultuar? Porque a pergunta que eu lhe faço é: quantos hinos precisam ser dados para ser um culto? Quanto tempo tem que ser a palavra? Quanto tempo deve durar um culto? Em que lugar o púlpito deve estar? Os obreiros têm que estar sentados aqui em cima, têm que estar sentados lá embaixo? Que roupa devemos vir à igreja? Tudo isso, aonde que nós encontramos na Bíblia esse direcionamento? Aonde? Quem disse que o culto precisa acontecer no domingo? Quem disse que precisa iniciar com uma palavra tal, que tem que ser de louvores, que tem... Meus irmãos, eu não estou contra isso, amém? Glória a Deus. Amém? Só que nós corremos o risco de transformar liturgia, coisas que são para cultuar, e chamar isso de amor. Nós podemos transformar esse serviço litúrgico, que é extremamente importante, que nós precisamos ter, como falou o pastor Cris aqui, isso aqui é vida para nós. Isso aqui é maravilhoso para o nosso coração. Só que eu não posso sair dessa igreja aqui batendo no peito e dizer: olha, veja como que eu amo o Senhor. Olha que amor maravilhoso. O que aconteceu com a igreja de Éfeso é que nós podemos correr o risco, como igreja brasileira, é dizer que os nossos cultos, aquilo que nós estamos fazendo de forma litúrgica, é prova de amor. E Paulo já está dizendo à igreja de Éfeso: ei, pratiquem o amor. Se esforcem para suportar uns aos outros em bondade, em amor, em mansidão, buscando a união do corpo. Porque senão é possível que nós estejamos reunidos aqui com a palavra de adorar, mas com o propósito apenas de estar com o coração distante. E a Bíblia vai dizer: olha, esse povo me adora o quê? Coração da boca, apenas da boca para fora. Esse povo está perdido naquilo que é essencial. Você está comigo até aqui, glória a Deus? Amém. Nós não podemos esquecer isso. Como igreja de Canelinha, preste atenção, como igreja de Canelinha, nós estamos iniciando algo aqui que precisa ser perpetuado enquanto Cristo não voltar. Nós não podemos admitir o corpo de Cristo degladiando entre si.
Eu posso ter as minhas diferenças pessoais com qualquer um dos senhores, mas não bata na igreja de Cristo. Não fale da igreja de Cristo. Eu posso ter as minhas diferenças teológicas, doutrinárias. A minha igreja tem um estilo de culto, a igreja do outro tem outro estilo de culto. Mas quando eles estão reunidos, o propósito é que o nome do Senhor seja glorificado. Quando estão entendendo, digam amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como cristãos, como irmãos, nós precisamos estar emanados nesse único propósito. A cidade de Canelinha precisa conhecer a Cristo Jesus. Essas ruas precisam estar encharcadas da presença do Espírito Santo. Independente da igreja que eu frequento, independente do tempo de culto que eu frequento, independente se a minha igreja canta em harpa ou não canta, quando as pessoas olhar para mim, eles precisam olhar e dizer: essa igreja prega um verdadeiro, genuíno e primeiro amor. É isso. As pessoas precisam se confundir. As pessoas, antes de perguntar qual denominação nós vamos, elas precisam saber: você é diferente, você carrega algo, você carrega algo diferente. Não, eu não sou dessa igreja, eu não vou nesse lugar. Não. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós pertencemos a algo que é muito maior do que tudo isso. Mas presta atenção, eu caminho para o final. Versículo 5. Jesus diz assim: lembra-te, pois de onde caíste, e arrependa-te, e pratique o quê? E pratique o quê? As primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Aquilo que é essencial. Não precisa abrir mão do que nós temos hoje. Não significa que a gente vai sair daqui e nós vamos implodir a nossa forma de cultuar o Senhor. Isso é da nossa cultura. Glória a Deus por isso. Cada ministério aqui está implantando uma cultura. Tem um estilo de cantar, tem um estilo de cultuar. Glória a Deus por isso. Não tem a ver com isso. Nós só não podemos nos perder naquilo que é essencial. O que é essencial? Se os cultos precisam ser uma reunião dos filhos e não um encontro daqueles que acham que têm direito da eternidade. Porque senão, presta atenção aqui, meu irmão. Presta atenção aqui. Laura e Natan, eu quero que vocês sentem lá também. Porque senão nós estamos voltando à igreja. Gente, isso aqui, se você não gravar mais nada, eu gostaria que você gravasse isso. Senão nós ficamos constantemente voltando à igreja para buscar a salvação. E isso é alguém que não entendeu o que Jesus Cristo fez na cruz. Meu irmão, você entrou uma vez nessa igreja e você aceitou a Cristo como único suficiente Salvador, glória a Deus, você já alcançou a salvação e ponto final. Agora, muitas vezes nós voltamos domingo após domingo buscando a salvação. O que você vê aqui? Ah, vim buscar a salvação, né, pastor? Porque eu acho que eu perdi ela durante a semana. Como que alguém perde? Você não vem a esse lugar como quem busca a salvação. Você volta a esse lugar como quem já é salvo. Pastor, se eu já sou salvo, por que eu preciso voltar a esse lugar? Porque agora esse lugar vai me santificar a salvar outras pessoas. Há quem diga que o Evangelho é como um mendigo que achou o lugar onde se doa pão. E agora ele sai dizendo para todos os outros: ei, eu achei um lugar onde tem pão para você. Vem comigo e você vai ter a sua fome saciada. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Amém? Esse não é um lugar para você buscar a salvação. A salvação você já tem. Esse é um lugar onde agora você busca pão. Não para você, mas para aquele que está aflito, aquele que precisa ouvir a palavra do Senhor, aquele que precisa ser transformado da mesma maneira que eu e você fomos. Isso é a busca do primeiro amor. E lembra-te onde você caiu. E é isso que a palavra do Senhor vem nos dizer nessa noite. É um voltar atrás, é um lembrar. Como pastores, obreiros, igreja de cristãos. E pensar assim: onde foi que eu perdi?
Onde foi que eu me separei? Aonde foi que eu me divorciei daquilo que era primeiro? Eu gosto de dar um exemplo para você. O melhor exemplo é esse, tá? É um pouco complicado para alguns, mas você que é casado, você lembra quando você deu o primeiro beijo da sua esposa, do seu esposo? Eu falo isso para os adolescentes, eles ficam escandalizados comigo. Eu falo para eles: você sabia que seu pai e sua mãe beijavam na boca? Ui, pastor, credo! E eu vou mais longe: o seu avô e a sua avó beijavam na boca também. Ah, não, pastor, pelo amor de Deus, sem Jesus me colocar. Eu não acredito que meu avô e minha avó se beijam. E a gente que trabalha com jovens, quando eles estão, não sei se acho que é só aqui na Assembleia, mas quando estão namorando, a gente tem que estar o tempo todo apartando o negócio. Você não sabe, não é só um, quando chega perto não é dois, mas era para ser dois, mas de longe você vê só um. Mas o tempo vai deixando, o tempo vai passando, e eu não entendo. O esposo e a esposa vêm para a igreja, o esposo está vindo, a mulher está 10, 20 passos atrás. Você já viu disso? Está lá atrás. E eu fico olhando: misericórdia. Bonitão na frente. E a mulher, com meia dúzia de filhos, 4 pelo menos. Filhos. E todos aqui, aquele negócio aqui. Mas quando namorava, não colocava o pé no chão. Quando namorava, ela: ô minha gata, ô minha pombinha. Né? E aí o animal vai: só vaca, só gorda, só baleia. O animal vai ganhando forma. Jesus está falando aqui. Tem gente que era para estar chorando, mas está rindo. Mas Jesus também é atuando rindo, tem um som do riso. O que aconteceu? O que aconteceu? O que acontece nesse período? O que acontece? Há pecados. Você deixa. Eu não preciso mais cortejar tanto. Agora não preciso mais abrir a porta do carro. Não preciso dar mais flores. Não preciso. A nossa caminhada com o Senhor Jesus acontece isso. Quando a gente conhece Ele, quando a gente tem um encontro com Ele, a gente está nesse primeiro amor. Chega antes do culto, como disse o pastor aqui, chega antes, está orando, não tem hora, não tem chuva, cai canivete, não importa o que aconteça, eu estou lá, é o primeiro amor. Quando entra no grupo de louvor, tira a música, vou usar aqui, tá? Porque eu já abençoo você no sentido assim, já que é de outra igreja, tem. Quando é novo no conjunto, tira a música, chega cedo no ensaio, não falta ensaio, não tem problema, compra o instrumento, vai passando o tempo, chega depois do horário, quando vem, não tira a música, não ensaia. Quando prega pela primeira vez, chega aqui tremendo: pastor, pelo amor de Deus, tem misericórdia, pastor, não vou aguentar, mas vai passando o tempo, você vai estar acostumando com o sagrado, tudo certo. Abre a Bíblia e explica o culto: não, eu já sei fazer isso aqui, deixa comigo, pastor. Pega isso, vai deixando aqui o jeito que você serve aqui, que é o primeiro amor. Lembra onde você caiu? Onde foi que você caiu? Será que foi quando você começou a acessar esses sites? Será que foi quando você começou a se relacionar com essa menina, com esse menino? Foi aí que você começou a deixar o primeiro amor? Será que foi quando você começou a deixar de orar, de ler a palavra? Será que foi aí? Preste atenção, Jesus está falando nessa noite: lembra onde você caiu? E Ele não está mandando você ficar com um peso na sua consciência. Ele disse: meu irmão, lembrou onde você caiu? Pode praticar as primeiras horas. Você não precisa voltar lá para trás. Levanta onde você caiu. Levanta onde você parou. E volta a praticar as primeiras horas. E aí vem aquilo que eu mais temo. Que Ele diz: olha, se isso não acontecer, porque se você não se arrepender, se você não voltar às primeiras práticas, se você não voltar ao primeiro amor, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castigo salvo,
se não te arrependeres. Você sabe onde que fica a igreja de Éfeso hoje? Éfeso, geograficamente, está onde é a atual Turquia. Turquia, país muçulmano. A igreja na Turquia praticamente morre. Isso me leva a entender de que eles não se arrependeram. Vamos para um tempo mais recente? Vamos voltar para a igreja na Europa e na Inglaterra? Sim. Eu estive visitando a Inglaterra. Eu estive na casa de amor. Na Inglaterra, a gente foi na casa do John Wesley. Fui lá. O quarto de oração dele tem 2 marcas no chão do joelho, de tanto que esse cara dava. Mas não existe mais uma igreja forte estabelecida na Europa, nem na Inglaterra. Sabe por quê? Grandes templos, vazio de pessoas. Mas o que esvaziou não foi as pessoas. O que esvaziou primeiro foi o coração dessas pessoas. Antes de uma igreja esvaziar, o coração de pessoas passa a esvaziar. De nada adianta termos templos cheios de pessoas com corações vazios. Não se arrependeram. Por que eu falo isso nessa noite? Porque hoje a nossa igreja, amém? A igreja de Deus em Cananinha está falando isso em alto e som. Nós estamos voltando a estabelecer aquilo que é primordial nessa cidade. E antes de levantarmos uma placa de uma igreja, nós iremos levantar o nome de Jesus. Nós estaremos levantando um nome que é acima de todos os nomes. E isso passa por cada igreja. E eu prego isso para a minha igreja aqui, mas eu prego isso para todas as igrejas, porque a minha oração é que todas as igrejas nessa cidade venham crescer, venham ser abençoadas. Que todas as igrejas nessa cidade aqui, na cidade de Caneco, em todos os bairros, venham estar repletas de pessoas. Que a necessidade financeira não alcance nenhuma igreja neste lugar. Que nenhum pastor precise vir ao púlpito e dizer: meus irmãos, pelo amor de Deus, oferte, porque nós precisamos pagar o aluguel, nós precisamos pagar as despesas. Não. Sabe por quê? Porque existe uma igreja que está sendo transformadora neste lugar. Essa é a minha oração. Isso passa por mim e por você. De eu e você voltarmos para nossas igrejas, ou permanecermos aqui com esse tipo de entendimento. Eu faço parte de algo que é muito maior, e muito maior do que a Assembleia de Deus, ou de que todas as igrejas. Eu faço parte daquilo que Deus está fazendo na terra. Eu faço parte de algo que Deus está fazendo na cidade de Cananinha. Preste atenção. Eu tenho 4 filhos, e é bem desafiador pedir para que eles arrumem o quarto deles. É bem desafiador. Vem nessa história comigo que você vai entender o final. Imagine que eu chame Laure, Natan, Luísa e Lorena, que eu entendo muito porque ela tem 26 dias de vida, mas eu coloco os 4. E falo para eles: filhos, o papai precisa que vocês arrumem o quarto de vocês. Ok? Vou chegar a dizer: Laure, você é a mais velha, vá lá para o quarto, ajude seus irmãos e arrume esse quarto. 30 minutos se passam e de repente a Laure está na minha frente, junto com os outros 3 irmãos. Papai, você não vai precisar. Arrumar o quarto? Não. Mas nós fizemos uma estratégia de como que nós devemos arrumar. Nós colocamos um quarto e nós fizemos uma estratégia do que precisa ser arrumado primeiro. E nós decidimos que precisa ser a roupa primeiro, depois nós vamos arrumar os brinquedos, depois nós vamos arrumar a nossa cama. E vocês arrumaram? Não, papai. A gente passou os últimos 30 minutos fazendo esse planejamento. Ok, filho, então vai lá, usa esse planejamento maravilhoso que vocês fizeram e arrume o quarto. Faça-se mais 30 minutos e volta os 4 novamente.
Papai, você não vai acreditar. E aí arrumaram o quarto? Não. Mas nós fizemos uma canção a respeito de como você deve arrumar o quarto. Pai, foi uma glória, pai. A gente compôs uma canção de 15 minutos só sobre arrumar o quarto. Não, você está de brincadeira. Fizemos, pai. E ela tem base, viu? Ela tem base. A gente pegou todo aquele planejamento e a gente fez essa música. Vocês arrumaram o quarto? Não, pai. A gente passou os últimos 30 minutos fazendo essa canção. E eu falei, beleza, já está tarde, então vocês vão dormir. Durmam mesmo com o quarto assim, amanhã vocês arrumam. No dia seguinte, lá e na vão para a escola. Quando eles voltam para a escola, eles me chamam e dizem assim, papai, você não vai acreditar. Fizemos células na escola a respeito de como nós devemos arrumar o quarto. Sabe aquele planejamento? Mostramos para os nossos amigos. Sabe aquela canção que nós fizemos? Cantamos para os nossos amigos. Pai, era um show só dentro daquela sala de aula. As pessoas entendendo, os alunos saindo entendendo que tem que arrumar o quarto. E aí eu vou olhar para eles, e aí? Vocês arrumaram o quarto? Não, pai. A gente está muito cansado, porque a gente pregou horas e horas na escola como você deve arrumar o quarto. E eu vou chegar e dizer para eles, pois é, vocês fizeram planejamento, vocês fizeram canções, fizeram até camiseta. Arrume o seu quarto. Como que arrume o seu quarto em inglês? Quem vai pensar? Ordem to home. Não sei, fizeram até em inglês. Fizeram uma discografia inteira. E o que eu queria? Apenas que a gente está fazendo a mesma coisa. Jesus está dizendo assim, olha, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós fazemos planejamentos e planejamentos de como amar, construímos sermões, músicas, dividimos as nossas igrejas em células, não sei quanto é isso, falamos sobre isso, e Deus está olhando, e aí? Você arrumou o quarto? É isso, meu irmão. A gente tem que voltar para as nossas igrejas, para os nossos cultos. Nós precisamos começar a arrumar o quarto. E eu sei que você entendeu que eu não estou falando sobre a organização das suas roupas, calçados e brinquedos que você pode ter espalhado. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro ano. Contudo, lembra-te de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Quando não, eu virei contra ti e arrancarei o teu castigo. Que a gente possa ouvir a palavra do Senhor aqui nessa noite dizendo, você caiu aqui, mas que a gente não ouça a palavra dele dizendo, eu vou arrancar o castigo da sua mão. Você deixou aqui no Cristo. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, eu gostaria que você ficasse em pé. E eu quero orar juntamente com você. Que Atos do capítulo 4 possa voltar a ser o nosso texto, possa ser aquilo que a gente vai basear o nosso coração. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, que você fizesse juntamente comigo uma oração de arrependimento. Essa pregação não é como um pastor que aponta o dedo. Essa pregação é uma pregação de um pastor que prega para ele mesmo. Você está entendendo isso, amém? Coloca a mão no seu coração, porque eu quero orar justamente por você. Senhor Jesus, aqui nós estamos nesta noite. E nós nos lembramos, ó Pai, da onde foi que nós perdemos, da onde foi que nós deixamos. Senhor, muitas vezes nós se apegamos a tantas coisas, nós nos apegamos a fazeres dentro da igreja, tantas atividades, um ativismo, e a gente vai dizendo que isso é amor, que isso talvez sirva
for uma prova de amor, mas que nós não venhamos deixar aquilo que é essencial, aquilo que é primordial, aquilo que é primeiro, aquilo que é sagrado, aquilo que é necessário. Senhor Jesus, existe uma igreja reunida no Teu nome aqui. E, Senhor, se necessário for, nós estamos pedindo que o Senhor venha nos perdoar. Nós estamos aqui como um coração de uma igreja só, dizendo: Senhor, nos ajude e nos ensine a amar essa cidade. Nós não queremos amar apenas a nossa igreja, nós não queremos amar apenas os nossos irmãos, nós não queremos amar apenas o ministério que fazemos parte, nós não queremos amar apenas aquilo que nós fazemos dentro da igreja, mas nós queremos amar essa cidade, a cidade de Canalinha, as pessoas que aqui moram. Nós precisamos e queremos estabelecer o Seu reino neste lugar, e por isso que nós dizemos assim: Senhor, eis-nos aqui, Pai. Senhor, as escolas precisam ser impactadas pelo Seu amor, Pai. Existem empresas aqui, Senhor, que elas estão prestes à falência. Existem empresas aqui com pessoas desistindo da vida, Senhor, porque elas não se encontraram com um verdadeiro amor. Senhor, existe índice de homicídio nessa cidade. Muitas vezes não existe, mas existe. Existe também índice, Senhor, de pessoas que estão tirando a sua vida, pessoas que estão doentes, depressivas, angustiadas, com a doença do coração, com a doença da alma. E nós muitas vezes nos esquecemos de nos preocupar com elas, de ir em direção ao coração delas, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja nessa cidade e nos leva, nos direciona a esses ambientes, Senhor. Nesta noite, firma os nossos pés, faça com que as nossas mãos vão em direção a essas casas, a esses lugares. Senhor, levante uma igreja nessa cidade, uma igreja, Senhor. Sim, talvez dividida, Senhor, em denominações diferentes, mas uma igreja, a Tua igreja, Senhor. A igreja que se levanta para levar o Teu nome e o Teu evangelho em todos os lugares. Mas que nós possamos começar a partir de nós a ter esse entendimento de que nós precisamos voltar àquilo que é essencial, aquilo que é primeiro, Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Mais um pouco. Eu me rasgo, eu faço tudo, mas se novamente eu mergulho na terra mais perto que tua presença ao
já alcançou ela e levará ela a outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado a todas as igrejas aqui reunidas. O nosso próximo encontro dos Juntos é no dia 3 de outubro, pastor Gabriel. Dia 3 de outubro, lá na Igreja Batista Esperança. Todos sabem que a Igreja Batista também. Glória a Deus. Estaremos ali, até o próximo culto, estaremos divulgando. As igrejas gostariam de divulgar algum evento que vocês vão ter nos próximos dias, semanas? Curso L! Curso L! Glória a Deus! É isso aí! Agora no final do mês nós iniciamos o curso L. Se você quiser fazer homem, macho, está aqui, homem do sexo masculino, faça o curso L, ele é transformador. Quantos já fizeram o curso L aqui? Levante a mão. Olha só, vários homens e é interdenominacional, o pastor Cris fez. Me procurem, nós estaremos iniciando. Segunda-feira estarei fazendo pedido. Me procurem no próximo culto. Algum evento que você quer divulgar? Aquele evento vai no final do ano, né? Das datas. 11, 12 e 13 de setembro. Outubro, então a gente divulga aí, que vai estar mais próximo. 11, 12 e 13 de setembro. Setembro, então é antes de outubro. Setembro, na minha também é antes de outubro. Então, dia 11, 12 e 13 de setembro. Encontro, Das Águas. 8º Encontro das Águas. Encontro das Águas. Ali na Igreja Batista. Restaurando o Amor. Restaurando o Amor. Glória a Deus. E para quem é raiz, nesta quinta-feira nós vamos ter aqui uma dupla raiz. Tonitice. Quem conhece Tonitice? Aí é por raiz mesmo. Né? Você já cantou a música dele, mas você não sabe quem é ele. Então a dupla vai estar aqui, Tonitice, quinta-feira. Se você quiser estar com a gente aqui, a partir das 19 horas, estaremos reunidos. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, vamos limpar os nossos pais. Amém ou amém? Eu acho que a gente tem que tirar uma foto disso aqui, né? Grupo de louvor, depois vocês voltam a tocar, vamos lá pra baixo, vamos tirar uma foto. Porque depois que eu der um amém, o pessoal sai aqui correndo. O povo sai correndo. Pelo menos você mulher aqui, então, vem pra cá. Quem que vai tirar foto aqui? O pessoal da mídia nos ajuda, vem aqui na frente. Vamos tirar uma foto porque nós precisamos registrar isso aqui. Nós estamos fazendo história na Atlética Narinha. Você faz parte dessa história, glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vem alguém aqui, por favor. Aqui, pronto, a Thaís está vindo ali. Thaís está vindo ali. Vamos registrar isso aqui. Os pastores, vem aqui à frente. Vamos ficar aqui à frente para mostrar que estamos todos os pastores que estão aqui. Vem o pessoal dos legendários também. Isso. Ali. Acho que lá em cima não tem. No 3, olha só, vocês estão vendo que embaixo de culto da unidade está escrito um só corpo, uma só fé e um só Senhor? Eu vou falar juntos e aí nós vamos repetir um só corpo, uma só fé, um só Senhor. Pode ser? Está pronto?